Em 6 anos de mandato, isso nunca aconteceu aqui. Um dos maiores absurdos, uma das coisas mais bizarras, esdrúxulas, uma das provas que isso aqui é uma esculhambação, aconteceu agora na Câmara dos Deputados. Não foi por falta de compromisso dessa presidência, nem muito menos com a intenção de esconder absolutamente nada. Não foi Vossa Excelência que inaugurou esse expediente. Outros presidentes já descumpriram a letra do regimento. Ninguém aqui sabe o que está votando, presidente. A gente está votando 50 itens em sequência. Eu nunca vi isso em nenhuma sessão, presidente Hugo Mota. Em 6 anos de mandato, isso nunca aconteceu aqui. Um dos maiores absurdos, uma das coisas mais bizarras, esdrúxulas, uma das provas que isso aqui é uma esculhambação, aconteceu agora na Câmara dos Deputados. Começou a votação na Câmara sem que a pauta tivesse sido divulgada. Presidente, questão de ordem. Deputado Kim Kataguiri. Deputado, presidente, a ordem do dia não foi, a pauta ela não foi divulgada. Agora no Infoleg, quando você vai se inscrever, não aparece nenhuma matéria, só aparece a inscrição para breves comunicações. Então, primeiro que a gente não sabe o que a gente vai votar hoje, porque não foi divulgada a pauta para os parlamentares. Segundo que, ainda que a pauta tivesse sido divulgada, a gente sequer está com a possibilidade de discutir, de apresentar requerimento de obstrução, de ser a favor, de ser contra. Então, presidente, é complicado a gente ter uma sessão sem saber o que a gente vai votar. Deputado Kim Kataguiri, nós tivemos reunião de líderes que se encerrou há poucos minutos atrás, onde 43 itens estarão na pauta por sugestão de todos os líderes. Nós estamos acatando todas as sugestões, elas estarão publicadas. Não foi por falta de compromisso dessa presidência, nem muito menos com a intenção de esconder absolutamente nada. Eu vou ter apenas um requerimento de urgência, que trata-se de uma matéria que já foi votada aqui no Senado, apenas ela foi mudada por emendas no Senado, que trata de condutores de ambulância. É uma matéria que não tem polêmica alguma, foi a única urgência que eu votei. E estou votando agora uma urgência que também estará na pauta a ser divulgada, que trata de um projeto que traz medidas de segurança na identificação de chamadas e na ativação de chips de telefonia móvel para prevenir fraudes e golpes. Eu acredito que nos próximos minutos, não demorará para a pauta estar publicada. Ela já foi publicada? A pauta acabou de ser publicada, deputado Kim Kataguiri. E veja, a pauta, pelo regimento, deveria ser divulgada uma semana antes. A gente já estava acostumado aqui de ter poucas horas antes e estudar em cima da hora. A gente já está acostumado com a esculhambação. Só que dessa vez, não é que divulgaram 1 hora antes, não divulgaram 10 minutos antes, não divulgaram 1 minuto antes. Divulgaram depois que já começou a votação, ou seja, já começou votando coisa que a gente nem sabia que estava na pauta. Pela primeira vez ocorreu uma votação na Câmara dos Deputados que nem eu e nem ninguém tinha lido. Eu já estou acostumado com votações aqui que a maioria não leu, que é o caso da maior parte. Agora, que nem eu li porque não tinha como, então ocorreram aqui pelo menos 3 ou 4 votações que eu simplesmente tive que me abster, né? Depois eu até vou explicar para vocês, né, desses projetos, que eu ainda vou descobrir quais são esses projetos que foram votados e que eu tive que marcar, né, a abstenção, simplesmente porque o presidente começou a votar sem estar na pauta, sem a gente saber o que estava sendo votado. Foram 50 itens que foram colocados na pauta e a gente não teve 1 minuto, nem para a gente ler, nem para a assessoria fazer nota técnica, nem absolutamente nada, né? E eu fiz questão de ordem, apontando que isso era uma violação do regimento, o presidente simplesmente não respondeu. Eu recolho a sua questão de ordem e vou responder oportunamente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Kim Kataguiri. Qual artigo? Artigo 85, presidente. Ao encerrar a sessão, o presidente anunciará a ordem do dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações de programação em conformidade com os parágrafos 2º, 3º, 4º do artigo 66 desse regimento e dará ciência da pauta às respectivas lideranças. Então, o que determina a letra do regimento, presidente, é que quando Vossa Excelência termina uma sessão, já deve anunciar qual será a ordem do dia da próxima sessão. Isso já está flexibilizado nessa casa há muito tempo, que os presidentes não fazem esse anúncio contra o texto do regimento. Não foi Vossa Excelência que inaugurou esse expediente. Outros presidentes já descumpriram a letra do regimento. Mas Vossa Excelência havia pessoalmente feito o compromisso, inicialmente da sua eleição, de que a pauta seria anunciada na quinta-feira da semana anterior em relação àquela sessão. Começou assim. Depois, Vossa Excelência passou a divulgar um dia antes. Depois, Vossa Excelência passou a divulgar 3, 4 horas antes. Depois já teve sessão que Vossa Excelência anunciou 1 hora antes. Dessa vez, presidente, Vossa Excelência saiu da reunião do Colégio de Líderes
veio presidir diretamente sem que os líderes tivessem 1 minuto para passar a pauta para a bancada. Então nós temos 50 projetos na pauta, o Novo diz que não sabe o que está na pauta, o PSOL diz que não sabe o que está na pauta, o PT diz que não sabe o que está na pauta, e eu, pela primeira vez em 6 anos de parlamento, não li o que está sendo votado, porque não tem como ler. Vossa Excelência iniciou a deliberação dos primeiros requerimentos de urgência sem que sequer, pelo aplicativo, a pauta estivesse disponível e sem que fosse garantido o direito de se inscrever, nem no encaminhamento, nem da discussão dos requerimentos e do mérito do projeto. Então a pauta começou com o reconhecimento da capital do skate. Aí partiu agora para um projeto sobre crime organizado. Aí eu vi que também está na pauta tratar sobre 150 bi, 200 bi de gasto tributário. Então é uma pauta que tem literalmente mais do que 50 itens e que a gente não teve 1 minuto sequer nem para ler o projeto, nem assessoria para fazer nota técnica, nem para ter reunião de bancada para saber qual seria o posicionamento de cada um. Ninguém aqui sabe o que está votando, presidente. A gente está votando 50 itens em sequência. Eu nunca vi isso em nenhuma sessão, presidente Hugo Motta. Nenhum presidente da Câmara dos Deputados jamais fez isso nos 6 anos que eu estou exercendo o mandato. Começou a ordem do dia sem a possibilidade de se inscrever para falar, sem a pauta ser divulgada antes. Então, presidente, é um apelo desesperado que eu faço a Vossa Excelência. Eu não quero ser obrigado a me abster em todas as votações no dia de hoje, porque eu não sei o que está sendo votado. Então, só para reforçar, essa atitude que foi tomada de não divulgar a ordem do dia, a pauta, ela é antirregimental, quanto o texto expresso do regimento. Mesmo em relação a precedentes de presidentes anteriores, isso nunca foi feito. Então eu faço apelo a Vossa Excelência, presidente, eu quero ler o que vai ser votado, e todos os outros parlamentares aqui já me manifestaram, do PSOL, do PT e do Novo, que também querem. Então nós precisamos de tempo para deliberar e saber o posicionamento das nossas bancadas também. Recolho a questão de ordem de Vossa Excelência e responderei oportunamente. Esse responder oportunamente não aconteceu até agora, já se passaram 3 horas desde que eu fiz essa questão de ordem. Então, assim, uma das coisas mais absurdas, né? No futuro vocês podem me cobrar, por que você se absteve nesse projeto que era bom? Por que você não combateu esse projeto que era ruim? Porque foi um dia numa sessão em que eu nem sabia o que estava votando, então eu nem votei sim, nem votei não, porque o presidente não deixou a gente sequer se inscrever para discursar dentro desses projetos. Então, para que falar de abuso do Supremo Tribunal Federal? Para que denunciar medidas autoritárias contra parlamentares se o próprio parlamento se anula, se o próprio parlamento se fecha? É assim, mais um dia, e esse acho que é um dos dias mais difíceis aqui em termos de esculhambação, de indignação dentro da Câmara dos Deputados. Questão de ordem, presidente. Só um minuto, deputado. Deixe a deputada Laura Carneiro falar. Questão de ordem tem precedência sobre discussão, presidente. Dá uma sua. Vá, pode falar. Presidente, questão de ordem com base no parágrafo 6º do artigo 95. Depois de falar somente o autor e outro deputado que contra-argumente, a questão de ordem será resolvida pelo presidente da sessão, não sendo lícito ao deputado opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que ela for proferida. Eu formulei questão de ordem, hoje mais cedo, sobre a divulgação da ordem do dia ilegal e antirregimental que foi feita após o início da sessão que começou hoje. O presidente recolheu a questão de ordem e ela não foi decidida até agora. E o meu ponto é o seguinte, ela precisa ser decidida sob pena de perder o seu objeto. Porque se a sessão acabar regularmente, sem que a questão de ordem sobre nós sabermos sobre a ordem do dia, depois que a pauta já começou, depois que os projetos já estão em discussão, sem a gente ter oportunidade de se inscrever, sem ter reunião de bancada para saber quais são os projetos que vão ser votados, sem ter reunião para saber quais é o posicionamento de cada deputado, se nós pautarmos pauta surpresa decidida pelo presidente e pelos líderes, então pode fechar esse parlamento, deixa só o presidente e os líderes, porque todos nós somos adereços aqui, somos acessórios para que brinquedos que os líderes e que o presidente da Câmara utiliza como eles bem entenderem. Então, essa questão de ordem precisa ser resolvida imediatamente sob pena de perder o seu objeto, e se ela perder o seu objeto, sequer eu consigo recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Razão pela qual eu peço deferimento para que Vossa Excelência considere regimental esse meu pedido e a contínuo decida sobre a questão de ordem que eu fiz anteriormente, que foi recolhida pelo presidente Hugo Motta. No momento oportuno, Vossa Excelência terá a resposta da questão de ordem.